Mas eu não vou fazer sozinho a propósito. Nós vamos fazer a leitura junto, tá? Do livro de Jeremias, livro de Ageu, capítulo 1, os versos de 7 ao versículo 15. Nós vamos em pé, no sinal de reverência a essa palavra, fazer a proclamação dela agora, e nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer as mulheres, os homens, os versículos ímpar, e as mulheres, os versículos pares. Quando chegar no verso 15, a gente vai fazer todo mundo junto, ok? Então preste atenção aí, no verso 15, todo mundo junto. Então, as mulheres, os homens, os versos ímpar, e as mulheres, os versos pares. Então vamos juntos, Ageu capítulo 1, versículo 7. Homens, vamos lá. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Mulheres: suam ao monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e ele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês, homens, vocês esperavam muito, mas acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu meteu o lugar e a terra deixou de dar o seu fruto. Homens, provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Homens, então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Juntos, no dia 24 do segundo mês do segundo ano. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa palavra aqui proclamada. Pedimos agora que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos aplicá-la em nossas vidas. Fala conosco nessa noite, Senhor. Queremos aprender de Ti. Queremos extrair toda a lição que o Senhor tem para as nossas vidas. É a oração que fazemos e fazemos gratos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos vivendo tempos difíceis na nossa sociedade. Quando nós ligamos as nossas TVs, quando acessamos a internet, quando temos acesso aos telejornais, o que estamos vendo é simplesmente miséria, fome. O que estamos vendo é um ato de violência que tem crescido assustadoramente no Brasil, nos nossos estados. Sabe, o que temos visto nos telejornais é pessoas sendo mortas todos os dias, crianças sendo deixadas, sendo abandonadas pelos próprios pais, muitas vezes em portas de igrejas, ou jogadas de apartamento, ou colocadas em cestos de lixo, sabe? Esta é a realidade da sociedade em que vivemos hoje. Quando olhamos para a igreja,
do Brasil, eu posso sem dúvida nenhuma dizer a vocês, com toda a experiência que tenho, depois de alguns anos viajando pelo Brasil a serviço do Evangelho, eu posso dizer a vocês que a igreja do Brasil, ela tem vivido nesses últimos dias uma crise muito grande. Tanto uma crise doutrinária, quanto uma crise de relacionamentos. Quando falamos de doutrina, o que nós temos visto é que muitos princípios que antes eram válidos, que antigamente era válido, hoje não são mais prioridade. Quando nós falamos de princípios, eu estou me referindo a coisas que antes era pecado, hoje não é mais. Aquilo que antes desagradava a Deus, para muitos hoje não desagrada mais. Como se as escrituras mudassem, como se Deus voltasse atrás naquilo que Ele ensinou. Muitas vezes as pessoas se esquecem daquilo que Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Quando eu falo de uma crise de relacionamento, eu me refiro ao amor que tem se esfriado progressivamente, sabe? O amor tem se esfriado no meio das pessoas. Quando olhamos para a igreja primitiva, a gente percebe que o que movia a igreja, o que movia os cristãos nos primeiros séculos da igreja, era o amor que unificava, que unia as pessoas. Mas infelizmente, o individualismo que tem imperado na nossa sociedade, tem invadido nossas casas, tem invadido as nossas igrejas. E infelizmente cada um está olhando para si próprio e esquecendo daquela que está ao seu lado. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque o tema que eu quero trazer nessa noite é características de um verdadeiro avivamento. Quando nós falamos de avivamento, nós não estamos falando de barulhos, porque para muitas pessoas, avivamento tem um outro significado. Falar de avivamento para algumas pessoas significa movimento, barulhos, orar alto, e uma série de coisas que eu poderia citar. Todo mundo fala de avivamento, queridos. As igrejas estão falando de avivamento. Mas o que de fato é um avivamento que Deus quer enviar à sua igreja e que Ele quer que nós busquemos? Veja, nós acabamos de ler um texto maravilhoso do livro do profeta Ageu. O livro de Ageu é o menor livro da Bíblia. Aliás, não é o menor livro da Bíblia, né? Que tem outros, mas é um livro bastante pequeno da Bíblia, com apenas 2 capítulos. O profeta Ageu, ele profetizou a nação de Judá logo após o cativeiro, né? Ou seja, Ageu foi o profeta dos remanescentes de Judá, né? Quando eles voltavam do cativeiro, quando saíram do cativeiro. E agora eles estavam voltando para a sua terra de origem. Porém, queridos, tudo estava destruído. E eles teriam que reconstruir tudo novamente. O templo, suas casas, os muros. Teriam que reconstruir tudo novamente. Porém, a construção foi paralisada. Porque o povo estava sendo oprimido e haviam perdido o ânimo. O povo estava desacreditado, a sua fé estava esmorecida, né? E faltava força e coragem para continuar a obra. Ou seja, o povo estava vivendo uma pressão psicológica tão forte que eles não tinham mais ânimo para continuar a obra da reconstrução do templo em Jerusalém. E é nesses tempos que Deus então levanta o profeta Ageu, justamente para profetizar um avivamento, um renovo, para dar uma mensagem de ânimo àquele povo, para estimular aquele povo a continuar a obra.
É sempre assim. Quando nós, seres humanos, estamos fracos, quando nos sentimos vazios, quando nos sentimos psicologicamente abalados, Deus entra com providência, porque Ele ama a sua igreja, Ele ama o seu povo. E quando Ele percebe, quando Deus vê que nós não estamos conseguindo fazer a obra, Ele então envia alguém para nos reanimar, para dizer: eu estou com vocês. Vocês não estão só. A obra é minha, vocês são apenas os meus servos. Vocês apenas vão colocar a mão na massa, mas quem vai fazer a obra sou eu. É exatamente essa mensagem que Deus trouxe através de Ageu ao povo que estava se sentindo desacreditado, estava se sentindo vazio, sem fé. É a mesma mensagem que Deus traz também a nós nesses dias. Eu não sei como você entrou nessa igreja. Eu não sei se você entrou aqui angustiado. Eu não sei se você entrou aqui esperando uma resposta de Deus. Eu não sei se você entrou aqui, talvez você tenha vindo para cá com a seguinte intenção no seu coração: eu vou lá para ver o que é que Deus vai falar comigo nessa noite, porque eu estou me sentindo angustiado. E Deus quer falar contigo nessa noite, minha irmã. Deus quer falar contigo nessa noite. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. O primeiro item que Ageu e o povo realizaram na obra da construção foi o templo, a casa de Deus. Olha que coisa interessante. O povo poderia se preocupar com tanta coisa, porque as suas casas estavam destruídas, os muros da cidade estavam destruídos. Mas por que o povo primeiro se preocupou em começar a construção pelo templo? Porque o templo tinha um significado todo especial para o povo no Antigo Testamento. O templo simbolizava a casa de Deus no Antigo Testamento. O templo simbolizava o lugar da adoração, o lugar onde o povo ia se reunir para adorar a Deus. Sabe, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, no versículo 33, Jesus vai dizer assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O povo tinha esta convicção. O povo sabia que se eles primeiro reconstruíssem a casa de Deus, tudo mais que eles necessitassem, moradia, segurança, tudo mais Deus os concederia, como de fato Deus concedeu. Qual é a motivação que nós temos hoje para estar na casa de Deus? Muitas vezes nós encontramos nas grandes metrópoles templos lotados. Nós encontramos nas grandes metrópoles igrejas cheias de gente. Nós encontramos, quando ligamos nossas TVs, nós vemos pessoas chorando, se emocionando em determinados cultos, em determinadas mensagens. E a gente muitas vezes fica pensando: será que isso realmente é o toque do Espírito Santo? Muitas vezes, se você for numa dessas reuniões e no final da reunião perguntar a alguém por que Jesus morreu, talvez essas pessoas não vão saber te responder. Eu estou falando isso por experiência própria, porque nós fizemos em Cabo Frio, há um ano atrás, uma pesquisa numa das regiões de Cabo Frio mais movimentadas, aonde nós temos ali uma grande livraria evangélica, aonde um determinado número grande de evangélicos passam por ali para comprar livros, CDs, Bíblias e outros produtos. E a pergunta que nós fazíamos era: por que você... A pergunta que nós fazíamos era o seguinte: se Deus te perguntar por que eu devo deixá-lo entrar no meu céu, o que você responderia? E muitas pessoas responderam da seguinte forma: bom, eu devo ir para o céu, Deus deve deixar-me entrar no céu porque eu sou diácono. Deus deve me deixar entrar no céu porque eu ajudo o pastor. Deus vai me deixar entrar no céu porque eu canto no louvor.
Deus vai deixar-me entrar no céu porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro, queridos? De 100 pessoas entrevistadas, somente 2 respondeu: eu vou para o céu porque Jesus Cristo pagou por mim um alto preço na cruz. Sabe? Então as pessoas estão com a motivação errada. Muitas vezes as pessoas estão nas igrejas em busca de bênçãos, em busca de bênçãos materiais, em busca de coisas físicas, de coisas que nós podemos tocar. Muitas vezes as pessoas estão indo para as igrejas em busca de cura. Eu quero que você saiba de uma vez por todas nessa noite, que Deus tem poder para curar, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus tem poder para te abençoar financeiramente? Tem. Mas a verdadeira motivação para eu estar na casa de Deus é e deve ser sempre buscá-lo em primeiro lugar, adorá-lo em primeiro lugar, colocá-lo no centro da minha vida, porque quando eu buscá-lo e quando eu colocá-lo em primeiro lugar, tudo mais que eu preciso, dinheiro, casa, comida, roupa, tudo virá como consequência da minha busca constante de Deus. Por isso o povo primeiro reconstruiu o templo. Porque o templo também no Antigo Testamento, ele tinha um significado especial, como eu disse. Hoje, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos ensina, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós, porque hoje nós somos o seu templo. O Espírito Santo habita em nós, e desde quando abraçamos a fé, recebemos o Espírito como penhor da nossa salvação, Deus está em nós, e por isso podemos adorá-lo onde quer que estejamos, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, em casa ou na rua, no metrô, no ônibus, no trem, no carro, no trabalho, na escola, onde nós estivermos, podemos e devemos adorar a Deus, porque o templo onde Deus habita hoje é o meu e o seu coração. Deus habita em nós. Por isso, o templo que tem que ser reconstruído hoje são as vidas que devem se render aos pés do Senhor Jesus. Há uma necessidade, querida e amada igreja, de um avivamento nos dias de hoje. Por quê? Porque nos dias de hoje há muitos cristãos que estão cansados espiritualmente. Estão sentindo um desgaste espiritual. Caíram na rotina, muitos cristãos caíram na rotina da vida cristã. E o materialismo, o secularismo, o esquecimento das bênçãos de Deus, a descrença, o esfriamento do amor, o orgulho, o sectarismo e muito mais tem causado grandes problemas, tem afetado de maneira assustadora a vida de muitos cristãos. Portanto, é necessário que Deus realize um despertamento espiritual, um avivamento em nossos corações. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5, versículo 14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É preciso que nós nos despertemos. É preciso que nós acordemos do sono que o mundo quer fazer-nos dormir. Desperta e Cristo te iluminará. Quando acordamos deste sono que o mundo tenta nos impor, então Cristo nos ilumina com seu Espírito. E quando somos iluminados, quando os nossos olhos é descortinado, então conseguimos enxergar a verdadeira verdade que nos liberta, que nos transforma. Por isso Paulo diz: desperta e Cristo te iluminará. A maior necessidade de nossos dias hoje de fato é de um avivamento do alto. Eu creio, eu tenho certeza que todos concordam com a urgente necessidade de um avivamento na igreja de Deus, na época atual. E quando eu falo que há necessidade de um avivamento na igreja, não é só na nossa igreja, aqui como igreja local,
mas em todas as igrejas, de todas as denominações, não somente no Brasil, mas também no mundo. Deixe-me dizer, nos dias de hoje, muitos crentes estão se desligando das coisas de Deus. As questões espirituais, para esses tais crentes, não são mais prioridade. Deixe-me dizer mais, o culto para esses crentes não tem mais sabor. Entram e saem das igrejas como se nada tivesse acontecido. O culto não tem mais sabor. Orar e ler Bíblia para esses crentes, desculpe a expressão que vou usar, mas são coisas de quem não tem o que fazer. As preocupações pessoais, o prazer pessoal, o materialismo e os embaraços da vida estão em primeiro lugar para esses tipos de cristãos. Queridos, infelizmente nós estamos vivendo esta realidade no Brasil. E nós precisamos que Deus nos acorde. Nós devemos desejar esse despertamento. Nós devemos desejar que Deus nos desperte, que Deus nos acorde, para que possamos viver essas realidades espirituais que Deus quer nos conceder. Lá, a palavra de Deus diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque 3, versículo 2. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sabe, queridos, hoje nós muitas vezes ficamos lendo livros que falam dos avivamentos que ocorreram na história da igreja, e nós muitas vezes nos tornamos saudosistas deste tempo, quando o Espírito Santo desceu de maneira poderosa sobre a igreja. Os avivamentos não aconteceram só lá na época de John Wesley, né? Na época de Hudson Taylor, né? Na época de Spurgeon, né? Quando um homem simples, tinha uma mensagem impactante, ele pregava e vidas se achegavam ao Senhor. E aquele homem, Charles Spurgeon, teve uma mensagem tão impactante que os seus sermões estão escritos até nos dias de hoje para quem quiser ver. Os avivamentos não aconteceram somente naquela época. Os avivamentos podem acontecer também nos dias de hoje, se nós buscarmos. Porque o mesmo Espírito que atuava no passado, atua no presente. O mesmo Espírito que atuava na pessoa de Jesus Cristo, atua em nós. Eu costumo dizer que no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, quando a gente lê lá, após a tentação de Jesus no deserto, quando ele volta para a sinagoga, ele chega ali, eles dão a ele o livro para que ele fizesse a leitura. E Jesus ele faz uma leitura muito significativa. Porque quando a gente conversa com as pessoas a respeito de Cristo, a respeito do seu poder curador, do seu poder salvífico, algumas pessoas dizem assim: mas Jesus curava porque Ele é Deus. Jesus fazia milagre, Jesus libertava as pessoas porque Ele é Deus. Mas as pessoas se esquecem que quando Jesus esteve na terra, Ele esteve, embora Ele estivesse aqui como Deus e como homem, Ele não usou aqui os seus atributos divinos. Então Jesus agiu e viveu como homem. Vocês querem ver? Em Lucas 4,18, quando Jesus toma o livro, que eles não, ele abre exatamente lá no texto, que se encontra no capítulo 61 do livro do profeta Isaías, o texto que diz assim, ele toma o livro e ele faz a seguinte leitura: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres, os cegos a redenção das vistas, colocar os cativos em liberdade e proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Aí quando ele termina a leitura, ele fecha o livro e ele diz o seguinte: hoje se cumpriu isto em mim. Vocês observaram a leitura que Jesus fez? O Espírito do Senhor me ungiu. Em outras versões está assim:
o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres. Portanto, tudo que Jesus fazia, ele fazia sobre a ação do Espírito que estava nele. O mesmo Espírito Santo que agiu em Jesus age em nós hoje. Não há dois Espíritos Santos, é um só. O mesmo que operou no passado na pessoa de Cristo é o mesmo que opera em nós. Por isso Jesus pôde dizer: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras ainda maiores do que esta, porque eu vou para junto do Pai. Agora, o que é de fato então um avivamento? No Antigo Testamento, a palavra avivamento quer dizer soprar, né? Significa dar alento, fazer viver. No Novo Testamento, avivamento significa reviver, reavivar, renovar, né? Assim sendo, queridos, o avivamento é um sopro, é um mover do Espírito Santo que pode acontecer na vida de um indivíduo, ou na vida de uma igreja, ou até mesmo em um país inteiro. Deus age como quer, quando quer, do jeito que Ele quer e através de quem Ele quer. Algumas características rápidas que eu queria partilhar com vocês de um avivamento, né? A primeira característica de um avivamento, para que nós possamos compreender, para que nós possamos saber se de fato, porque algumas pessoas dizem assim: estamos vivendo um tempo de avivamento na igreja brasileira. Agora, será que de fato nós estamos vivendo mesmo um tempo de avivamento? Será que esse crescimento que a mídia está mostrando das igrejas evangélicas do Brasil, será que nós podemos dizer que isso é um avivamento? Até o final dessas características nós vamos poder responder essa pergunta, sabe? Então, a primeira característica de um avivamento é que o avivamento provém de Deus, né? No versículo 14 do texto que lemos do livro de Ageu, diz que Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e o restante do povo, né, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Então, o avivamento, querido, ele provém de Deus. Ele provém do Espírito Santo. É o Espírito que aviva a sua obra. Se Deus não avivar a obra, ninguém pode avivar. O ser humano pode buscar, pode ter a melhor estratégia, pode ter o melhor meio, mas é Deus que aviva a sua obra. E avivamento é gosto pela oração, gosto pela palavra, amor pelas almas perdidas, amor por aqueles que ainda não encontraram-se com Cristo através do Evangelho. Em segundo lugar, o avivamento é para todos. Avivamento não é simplesmente para um grupo de pessoas. O verso 14 diz que todo o povo trabalhou no templo do Senhor dos Exércitos. Deus chama a todos. Deus quer abençoar a todos. Deus quer dar vida a todos, porque Deus quer que vivamos como igreja. Assim sendo, o avivamento é para adultos, para jovens, para adolescentes, para crianças. Não é privilégio apenas de alguns, mas é para todos os que o buscam. Sabe, Deus quer que nós trabalhemos como igreja. Muito me chama a atenção no versículo 7 do capítulo 12 de 1 de Coríntios, quando o apóstolo Paulo está falando dos dons espirituais. Paulo diz assim: a cada um é dado um dom para o aproveito comum. Cada um é dado um dom. Eu não sei se aqui nessa igreja tem alguém que tenha todos os dons do Espírito. Se tiver, glória a Deus. Mas eu não tenho todos os dons. Eu tenho alguns. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um dom do Espírito Santo.
Não venha me dizer que você não tem dom nenhum, isso não é verdade. Deus nos criou uma árvore frutífera. Deus nos criou para produzirmos frutos, e bons frutos. Então, na verdade, todos nós temos um dom. O que acontece é que quando estamos juntos, quando estamos unidos, então cada um pode colocar aquilo que recebeu de Deus em prática, de modo que todo o corpo é edificado. Por exemplo, esse braço, ele só tem utilidade porque ele está ligado ao corpo, que está ligado à cabeça. Mas se eu cortar esse braço do corpo, o corpo deixa de existir? Sim ou não? Não. Mas o braço vai secar. Porque o braço ele tem utilidade no corpo. Se falta um braço, o corpo permanece, mas o membro, o braço fora do corpo, ele não vai subsistir. Então, mas um corpo sem esse braço, embora ele vá prevalecer, ele vai ficar faltando um membro. Né? Então, nós precisamos estar ligados ao corpo, que está ligado, né, por sua vez, à cabeça, que é Cristo. Eu não sou igreja sozinho, eu sou igreja quando eu me uno a vocês. Né? Então, nesse sentido, o avivamento é para todos. Deus quer abençoar a todos. Deus quer dar ministérios a todos, porque Ele quer que a sua igreja seja vivificada e cresça cada dia no amor. Em terceiro lugar, o avivamento, ele é para o trabalho. O avivamento nos leva a fazer alguma coisa para Deus. O avivamento nos dá um desejo de trabalhar para Deus. Querido, escuta isso. Deus não aviva ninguém para ficar de braços cruzados, sentados como mero observador ou assistente das coisas. Não. Deus aviva a sua igreja para que a sua igreja possa trabalhar unida. Quando eu entendi isso, meus queridos, a minha vida mudou, a minha história mudou. Quando eu entendi que Deus nos aviva para que nós possamos fazer alguma coisa, a minha vida mudou. Eu entendi que o pastor, ele cuida de ovelhas. E que nem todos têm o chamado para pastor. Sim, o pastor, ele cuida de ovelhas, mas nós precisamos gerar ovelhas. Nós precisamos, juntamente com o pastor, fazer a obra de Deus acontecer. Porque o chamado é para todos. Nós somos um povo sacerdotal. Ninguém está aqui para ficar de braços cruzados. Não. Silas Malafaia tem um livro que eu gosto muito de uma frase que ele usa, uma frase até interessante. Ele diz assim: você não foi chamado para ser um crente lustramóvel. Não. Você não foi chamado para alisar, para limpar os bancos, as cadeiras aqui, né? As cadeiras da igreja. Não. Você foi chamado para ser sal, luz e fermento no mundo. O sal, se ele não salgar, ele não serve para nada. Né? Claro que não pode salgar demais, não só a pressão. Né? Mas o sal, ele tem que salgar. Ele tem que dar sabor. A luz, se ela não iluminar, o que você faz com uma lâmpada queimada? Você joga no lixo. Porque a luz, ela tem que iluminar. E você coloca a luz no alto para iluminar. E o fermento? Para as donas de casa que costumam fazer bolo aí. O fermento, se ele não fermenta, se ele não leveda a massa, o que você faz? Você joga fora. E o fermento, para fermentar, para levedar, eles têm que estar no meio da massa. Então Jesus diz que eu e você somos sal, luz e fermento. E como sal, luz e fermento, eu não posso ficar sentado vendo as coisas acontecer. Em último lugar, o avivamento não é para produzir status espirituais. Não, ou mexer com a emoção. O avivamento é para que nós sejamos testemunhas de Jesus. Abra sua Bíblia rapidinho. Eu poupei vocês, tentei poupar vocês o culto inteiro. Eu não gosto de ficar citando muito versículo para abrir, que às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas. Mas abre no livro de Atos dos Apóstolos agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Prometo, o último texto, nós já vamos concluir a nossa mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8.
Diz assim a palavra do Senhor, Atos 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós a virtude do Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Veja, para que o Senhor nos deu o seu Espírito? Para que o Senhor quer avivar a sua igreja? Para que nós sejamos testemunhas de Jesus. Primeiro, em Jerusalém, significa entre nós, o povo de Deus. Jerusalém é o lugar da adoração, simboliza, né? Em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Deus nos avivou, queridos, para tornar o nome de Jesus conhecido. Deus nos avivou para que o nome de Jesus seja glorificado em nós e através de nós. Será que então, aquilo que eles chamam de avivamento na igreja brasileira, será que é avivamento? Porque eu fico muito preocupado. Dá para mim o violão, gentileza? Você colocar isso aqui. Deixa você colocar isso aqui, não. Será que eu fico muito preocupado? Porque, vejam bem, a mídia diz que em 2022 nós seremos maioria no Brasil. Essa é a estatística aí das pesquisas que estamos vendo. Mas, ao mesmo tempo que o número de evangélicos estão crescendo, está crescendo também a violência, está crescendo também o desamor, o individualismo. E a minha pergunta é: onde estão os crentes? Sabe, queridos, eu fico preocupado. Dizem que nós estamos crescendo, mas as coisas não estão mudando. Uma igreja avivada é uma igreja que todos trabalham pelo Evangelho. Vocês entenderam nessa noite que avivamento não é movimento. Os movimentos podem até gerar avivamento, mas avivamento não é movimento. De tempo em tempo surge um movimento novo na igreja. E eu sei que os homens criam movimentos como estratégia para gerar um avivamento. Mas, queridos, um movimento sem Deus não vai acontecer nada. Porque quem aviva a obra é Deus. E o avivamento só acontece quando a gente bota o joelho no chão e clama a Deus. Avivamento só acontece quando eu tenho coragem de orar nas madrugadas, quando eu tenho coragem de acordar, de levantar e dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Se Deus não estiver no controle, querido, eu posso ter a melhor estratégia, eu posso trazer aqui o melhor preletor do mundo, que não vai acontecer nada, porque quem aviva a obra não é homem, é Deus. Se você entrou aqui com o coração vazio, se você já não tinha mais gosto de orar, quero orar com você. Lu, vamos cantar? Nós vamos cantar essa canção. Uma voz comparada ao trovão. Vamos cantar isso com alegria. Queria que você cantasse. Aliás, vamos ler. Aliás, antes de nós cantar, queria que você lesse, porque essa música é uma oração. Vamos ler somente o primeiro estrofe dela. Ok, tá lá? Vamos ler juntos? Vamos lá. Convidar os irmãos para levantar. Essa música é linda, irmãos. Isso, a gente vai ler o primeiro estrofe antes da gente cantar. Eu quero que você entenda isso. Eu não quero que você cante por cantar, meu querido. Eu quero que essa seja a sua oração. Eu sempre digo, eu não sou músico, eu sou adorador.
Eu vim aqui para adorar a Deus com vocês. Amém. Então tudo aqui é uma oração, tudo aqui é para o louvor dele, para a glória dele. Amém? Amém. Dá para ler agora? Pode? Tá arrumando o projetor. Ok. Toque minhas mãos. Eu vou lendo aqui, depois os irmãos leem. Ok. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Podemos cantar? Amém. Amém? Amém. Vamos lá então? Vamos. Você vai aprender e vai cantar conosco. Que essa seja a sua oração nessa noite. Ao som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanta as mãos. Levanta as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a me encontrar.
Deus te abraça, filho, acontece um avivamento. Quando Deus te abraça, acontece algo novo. Se você nunca recebeu um abraço carinhoso de alguém, sinta o abraço do Pai nessa noite. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Sinta o Pai. abraço do Pai que te abraça e Aleluia. te diz: filha, eu te amo. Aleluia, Senhor. Filha, eu te amo. Filha, se o mundo não te deu o valor que você merecia, Aleluia, Jesus. eu te valorizo porque você custou o meu sangue. Obrigada, Senhor. Louvado Você seja custou o sangue do meu filho. Obrigada, Jesus. Aleluia. Você pode louvar o Senhor. Diga a Ele palavras que eu filho. Obrigado, Pai. Diga a Ele palavras que eu adoro. Diga a Ele palavras que eu exalte. Oh, isso é avivamento, queridos. Diga a Ele palavras que eu adoro. Pai, tu és lindo, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos. Nós te bendizemos porque o teu amor nos chama. O teu amor nos perdoa. O teu amor nos capacita. O teu amor nos santifica. Obrigado, Senhor. Poderoso, em nome de Jesus. Vou terminar. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir a imaginar